Salve, salve galerinha, tudo bem? Professor Lisias Ribeiro na área, trazendo mais uma aula fenomenal de matemática para você. Então, ó, nessa aula agora eu quero te convidar a desfrutar, passear comigo nos fundamentos principais da geometria, que foram fundados por um jovenzinho há muitos anos atrás, há mais de 4.000 anos antes de Cristo, chamado Euclides. E nesta aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a geometria euclidiana. Então, vem comigo, me dá a mão, queremos começar mais um aulão. Vamos lá, galera. Primeira coisa, eu quero que você olhe bem para essa imagem agora. Joga na tela ela para mim, Edu. Olha só, essa imagem ela representa uma obra de arte feita e eu quero que você olhe bem para ela e tente ver tudo que você consegue ir além do alcance vendo matemática nela. Volta para mim, Edu. Era exatamente isso que o jovenzinho Euclides fazia. Euclides ele saía a passear e saía cantando lá, ó. Ei, amigo, toque uma lambada, que eu estou querendo esquentar. Ele saía dançando. Só que Euclides era diferente. Porque tudo que ele via matemática. Então nós vamos trabalhar 3 conceitos básicos da matemática. Um é chamado de ponto, outro é chamado de plano, estudante, e o terceiro é chamado de reta. Então eu tenho ponto, a reta e o plano. E nós vamos entender hoje o que significa cada um desses. Edu, joga na tela, por favor. A primeira coisa que eu quero te desafiar, aponte agora para os pontos que tem dentro desta imagem. Aponte e vem comigo. Muito bem. Eu busco uma estrela. O que eu estou fazendo? As estrelas. As estrelas para esta imagem são os nossos pontos, tá ok? Lembre-se, ponto, reta e plano. Agora eu quero que você busque dentro da imagem as retas. Muito bem. Se você vir comigo, preste bem atenção, as retas elas são nada mais nada menos do que as linhas feitas aonde? Dentro da nossa caricatura. E o plano? O plano é nada mais nada menos do que uma imagem fechada. Joga em mim, Edu. Ô professor, o que seria um plano aí para nós? São as figuras geométricas. Por exemplo, triângulos, quadrados, hexágonos, octógonos. Tá? Isso são figuras geométricas chamadas de polígonos, onde ela é fechada. Tudo bem? Então Euclides ele viu isso. Ele definiu o que era um ponto, o que é uma reta e o que é um plano. Só que para ele, definição é só escrever. O que é ponto? Ponto é um ponto. O que é plano? Plano é um plano. E o que é uma reta? Reta é uma reta. Como assim? Vem comigo aqui, ó. Quando a gente fala de Enem, tá? Ponto, ele não tem comprimento, ele não tem largura e ele não tem altura. Ele não possui esses elementos. Por quê? Porque ele é um ponto. Eu gosto de dizer muito que o ponto ele faz muito uma amizade colorida, um love, com a física. Porque tudo depende do meu referencial. Se eu ficar nessa posição aqui para você, ó, eu posso ser classificado como uma reta. Mas se eu colocar meu cabeção, ó, a minha cabeça, ela pode ser um plano. Então, tudo vai depender do referencial. Só que eu sei uma coisa, ó, ponto não tem comprimento, não tem largura e não tem quem, Lisias? Não tem altura. E reta? O que reta tem e o que reta não tem? Reta tem apenas uma coisa, comprimento, tá? Na onde nós temos, preste atenção nisso aqui, aprovado. Olha pro tio, nós temos uma afirmação, que em uma reta nós temos infinitos pontos. Este foi um dos postulados do jovem Euclides, no qual ele falou que em uma reta possuem infinitos pontos, no qual eu não consigo quantificar quantos pontos tem em uma reta. Tudo bem? Mas eu consigo o quê? Medir esta reta. Então aí a gente vai e o Enem vem e traz algo para nós, que é a determinação de uma reta. Para que eu tenha uma reta,
Euclides veio e fez dois postulados. O que é postulado? Duas regrinhas básicas. A primeira, que para ter uma reta, eu preciso ter um ponto para que eu passe essa reta nela. E o segundo, dois pontos não colineares. Dois pontos o quê? Não colineares distintos. Ou seja, bem só pensa aqui comigo, ó. Eu tenho dois pontos que eles são distintos. E aí eu traço uma reta. Então eles, era não colinear. Quando eu tracei a reta, o que eles são? Eles formaram então uma reta. Então eu passo a ter dois pontos que eles estão na mesma reta. Então eles são o quê? Lineares. Então toma bastante cuidado. Para ter uma reta eu preciso de um ponto e passar ela lá. Eu tenho então, até então, dois pontos distintos não colineares, cada um no seu lá. Aí eu venho e passo uma reta sobre o ponto P e pego o ponto Q. A partir desse momento eles evoluíram para o quê? Dois pontos colineares. Tudo bem? Vem comigo, aprovado? Além disso, eu posso ter também o que a gente chama de segmento de reta. Ô Lisias, vamos lá. Vamos definir três coisas que Euclides não está definido. A primeira, o que é uma reta, o que é um segmento de reta e que é uma semi-reta, tá? Primeiro, o que é um segmento de reta? Segmento de reta é tudo aquilo que eu consigo medir. Se eu pegar uma régua agora, eu consigo dar o tamanho da reta. Então, eu tenho o segmento, tamanho. O que é uma semi-reta? Semi-reta é aquilo que tem origem, mas eu não sei aonde termina. E o que é uma reta? Eu me preocupo muito quando você passa em algum lugar aí e pergunta, ô amigão, como que eu chego em tal lugar? E ele fala bem assim para você, só ir reto aqui. Quando ele está falando só ir reto aqui, ele não sabe nem de onde que veio, nem aonde que vai parar. Você só sabe que ele vai andar, 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 andar. Porque a reta ela é uma coisa que ela não possui nem sei onde começa e nem sei aonde termina, tá? Então isso é uma reta. Cuidado, segmento é aquilo que eu consigo medir, é aquilo que é medido, tá bom? Aí, ó, quando nós vamos na costureira e ela pega a régua, ou quando você vai para a aula de matemática e você pega a régua, você vai para a aula de geografia, pega a régua e mede algo, tá? O que eu tenho? Nada mais do que um segmento de reta. Até aí, tudo bem? Massa demais, tá? Só que eu posso pegar, por exemplo, um segmento de reta, joga na tela para mim, Edu, por favor. Esse segmento de reta e dividir ele em vários pedacinhos. Como, por exemplo, eu tenho o primeiro segmento, que vai de A até B, que ele mede uma unidade. E aí eu tenho o segmento que vai de C até D, que ele mede 5 unidades. Joga aqui no pai, ó, pô, igual o Ronaldinho, dominou no peito o pai. Ó, quantos segmentos de uma unidade eu consigo colocar dentro de um segmento de 5 unidades? Manda pipoca no chat, olha a pipoca, olha a pipoca, olha a pipoca. Isso mesmo, pipocou no chat. Quantos? 5. Era como se eu estivesse falando. 5 dividindo em 5 partes de 1. Então eu consigo colocar 5 unidades de 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, 1 quilômetro. Ok? Tudo bem? Agora, ó, vem comigo aqui. Além disso, eu posso falar também que esses segmentos, eles vão receber um nome. Quando os segmentos têm todas as medidas iguais, aprovado, ele recebe um nome. É chamado de congruentes. Olha que palavra difícil. Eu vou falar bem devagarzinho. Ele é chamado de congruentes. Os congruentes para nós da matemática, na geometria, em vez de eu dizer que eles são iguais, eu digo que eles são congruentes. Olha que nome bonito. Nome para você botar no seu cachorro. Cachorro, totó, vem aqui, congruente, congruente, congruente. O que significa? Igual. Por exemplo, quando você olha para mim, vou jogar charme de novo. Edu, eu sou congruente a quem, galera?
Muito bem. Até que enfim vocês não falaram que eu sou congruente ao Educoff e falaram que eu realmente sou o Caio Castro Cuiabano. É isso mesmo. Quer dizer que nesse momento nós somos iguais. Porque nós temos todas as medidas e as características iguais. Tudo bem? Beleza? Além disso, eu tenho também que lembrar que as retas, elas estão dentro de um plano. Que aí a gente fala que eles são coplanares, tá bom? Beleza? Então a gente já sabe o que é reta, já sabe o que é plano, já sabe o que é ponto, tá? Agora olha o que vai acontecer. Eu vou trabalhar em cima da geometria espacial. Ah, mas por que você vai trabalhar? Agora eu quero te convidar. Você que está assistindo essa aula nossa essa semana, por hipótese alguma, você vai perder o aulão de sábado. Eu vou repetir. Por hipótese alguma, você vai perder o aulão de sábado. Por que, Elisias? Se você perder o aulão de sábado, eu vou ficar, ó, crítico com você. Mas por que eu não posso perder o aulão de sábado? Porque no nosso aulão de sábado, ó, um pequeno spoiler, eu vou trabalhar os assuntos que mais aparecem dentro da prova do Enem. Vem comigo. E um deles é a geometria espacial. Então eu coloquei aqui o que são poliedros. Poliedros são sólidos geométricos que têm algumas características, como por exemplo, olha só, esse prisma. Por que ele é chamado de prisma? Nós vamos trabalhar isso durante o Enem. Ele é chamado de prisma porque ele tem duas faces paralelas exatamente iguais. E ao seu derredor, o que ele tem? Quadriláteros. Ou seja, nessa função aqui ele tem o quê? Nessa figura ele tem o quê? Isso, retângulos. E qual que é a figura que está na base? 2 triângulos, exatamente igual. Agora eu tenho aqui, ó, algo do nosso cotidiano. Você já viu essas casas, normal, elas não são muito comuns aqui dentro do nosso estado. Mas se você for mais para o sul do país, você vai achar essas casas que são prismas, são as cabanas, tudo bem? Além disso, Lisias, me dá mais alguns exemplos. Se você já foi para São Paulo, ou você é de São Paulo e está assistindo essa aula, ó, parou, manda no chat para mim da onde que você é. Eu quero saber, até porque agora eu estou acompanhando, eu estou vendo aqui. Manda para mim. Deixa eu olhar. Isso, olha só, olha só. Gente, tem gente de tudo quanto é canto do Brasil. Mato Grosso inteiro me... Ah, eu tô ficando bonito. Lindo, mamãe. Sabe o que está acontecendo? É conhecer. Porque quando eu tenho conhecimento, olha só, vem comigo, ó. Eu posso falar do MASP, que é um museu que está localizado em São Paulo, no qual ele é um paralelepípedo. Nós vamos estudar isso também. E o Enem, gente, ama paralelepípedo. O Enem ama, tá? Além disso, qual que é o outro? Cubo. Ah, professor, quando eu falo de cubo, eu lembro sempre daquele negócio chamado cubo mágico, que eu nunca consigo fazer aquele trem que ele fica girando, gira para lá, gira para cá, gira para lá, gira para lá. Exato, mas ele também é o quê? Um sólido geométrico. Vamos lá, mais um. A pirâmide. Vocês viram aí um babado que está rolando aí? Uma notícia que falou que tem abaixo da pirâmide tem mais coisa? Se você não viu ainda, ei, vai ver notícia. Sabe por quê? É hiper importante. E é uma questão que é propício vir dentro da prova do Enem, tá? Pirâmide é um sólido que possui um vértice e uma base. E esse vértice em cima da base. Onde eu tenho uma base que é um polígono. E nas minhas faces laterais nós temos o quê? Triângulos. Ah, professor, fala mais, fala mais. Falo. Fala mais, fala mais. Falo. Fala mais, fala mais. Falo. Olha o próximo que a gente tem. Quem que é, professor? Olha aqui. Nós temos também o cilindro. O que que é o cilindro? Ó, latinha de refrigerante, tá? Uma caixa d'água, dependendo de onde você mora, no condomínio, pode ser também em forma de cilindro. Além disso, os cones. Aquela casquinha de sorvete, eu não vou falar a marca aqui, né? Mas aquela casquinha daquele sorvete famoso, ele é o quê? Ele é um cone. Além disso, as esferas, tá? Esfera é um sólido geométrico muito mega power, importante. Agora vem comigo, me dá a mão e vamos para o Enem. Joga na tela, Edu! Questão do Enem 2017, no qual diz assim: uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura
de sustentação de cada uma dessas cabanas está representadas na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologias, mas conectada com a natureza. Agora, gente, olha para mim, Edu. Nesse momento, bebê, o Edu quer olhar nos seus olhos e falar, eu te amo. Essa é aquela que, se aparecer no seu Enem, você não pode errar. Joga na tela, Edu. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura de número 2 é tetraedro, pirâmide, tronco de pirâmide, prisma quadrangular ou prisma triangular. Professor, a imagem está pequena. Pronto, aumentei a imagem. Então, desculpa o que você não tem. Agora vem comigo, Edu, joga na tela. Eu disse para vocês que, para ser prisma, precisa ter na lateral quadriláteros, naquele caso ele tem retângulos, e duas bases de tamanhos o quê? Iguais. Triângulo e triângulo. Com isso, a gente chega na resposta. Prisma triangular reto. Moleza! Ok, galera? Ok? Então, ó, isso aqui é só uma pincelada de tudo que iremos trabalhar com a geometria até a prova do Enem. Então, se você gostou, deixa o seu like. Não se esqueça, vem, me dá a mão que eu te levo para a aprovação. E ó, galera, até a próxima. Eu não sei vocês, mas eu fui. Tchau! Olá galera, as boas-vindas de volta à nossa aula de Biologia aqui no Projeto Pré-ENEM Digital Mato Grosso. Eu sou o professor Carlos Magno, sou professor de Biologia e a gente se encontra hoje novamente, continuando o nosso trabalho, a nossa sequência de aulas que começou na segunda-feira. Quem esteve presente, quem viu nossa primeira temática, nosso primeiro trabalho juntos, foi a aula de Fisiologia. Nós exploramos um pouquinho da área de ciências da natureza e um pouquinho também das linguagens. Você viu uma resolução sobre fisiologia humana, fisiologia vegetal e uma figura de linguagens que é das ciências da linguagem. Então nós fizemos esse trabalho na segunda-feira. Não viu? Perdeu? Volta lá, acessa que essas aulas estão disponíveis para você. Tudo bem? Hoje a nossa temática ela tem maior relevância. Muitas vezes quem fala de biologia, quem pensa em biologia, pensa em temas que são mais ou menos interessantes e cada um tem uma afinidade diferente, né? A grande questão é que biologia, para o Enem, ela tem uma relevância diferente dos interesses. Ecologia, por exemplo, não é o tema preferido da grande maioria, mas é um tema de grande importância para o Enem. Sobretudo porque é um conteúdo que tem grande frequência, aparece bastante na prova do Enem. Eu lhe garanto uma coisa importante, ó, nunca houve na história uma edição do Enem que não caísse a matéria que a gente vai trabalhar no dia de hoje, que é ecologia. Então a gente já prega ecologia como uma ciência de alta frequência. Uma outra coisa importante que a gente percebe sobre ecologia é que ela tem questões geralmente consideradas fáceis. Questão fácil é aquilo que a grande maioria acerta quando faz a prova. E isso é muito bom, isso é importante porque quando muitas pessoas acertam, a questão passa a valer mais. Vamos começar então? Vamos lá? Primeiro encontro de hoje, dessa semana agora, dando sequência à nossa aula de segunda-feira, temática de ecologia, na tela. Vamos lá, Edu, coloca na tela para a gente começar a dar uma olhadinha no texto agora da questão Enem. Acompanha comigo a leitura bem devagarinho, tá? Vamos lá, ó. Enem 2020. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Que a gente vai ver aqui no cantinho da tela aparecendo alguns dos grandes problemas que estão relacionados ao derramamento de petróleo dentro do ambiente aquático. Na imagem a gente vê ali algumas cenas, algumas situações muito tristes de que o óleo, quando entra em contato com a água, impacta diretamente a vida do ecossistema. Alguns animais são mais afetados, outros menos, mas fato é que o ambiente é afetado de uma maneira que é bem difícil a gente ver ele se recuperar e se recuperar rapidamente. E a relevância desse tema sobre derramamento de petróleo dentro do mar
ele é tão grande que a gente vê notícias no cotidiano retratando esse tipo de problema que ocorre até com uma frequência maior do que a gente gostaria de ver, que a gente acha que é possível ver. Vamos acompanhar de novo, então, de volta na tela, a gente vai aparecer no cantinho do seu monitor agora aqui, ó, uma sequência de matérias que retratam exatamente esse tema. Então, dá uma olhada, ó. A revista Veja publicou há algum tempo atrás uma matéria sobre o vazamento de petróleo no Equador e que contamina rios e afeta ao menos 15 mil moradores. Logo depois, nós temos em outros momentos a publicação pelo Globo, da seção de economia, um retrato sobre a Petrobras, que informa ter detectado o vazamento de óleo na plataforma P31 e na bacia de Campos também. Uma outra matéria publicada é a Gazeta do Povo, essa já é mais recente, desse ano, ó. Mancha de óleo na bacia de Campos está diminuindo e se afastando da costa. Agora, tantas matérias sobre essa mesma temática já dão um grau de relevância para esse tema. A gente sabe que quando ocorre o derramamento de petróleo sobre a água, o problema ambiental é inestimável, sobretudo para a vida, né, que é mais afetada por esse problema de derramamento de petróleo. Vamos acompanhar a questão do Enem agora, a ideia central sobre esse evento. Vamos lá, de novo na tela, acompanhando a leitura da continuidade ou da pergunta Enem. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo têm características próprias. Aí você vê ali no cantinho da tela aparecendo as características do petróleo que impactam o ambiente. Vamos explorar. Continua na tela lá para você dar uma olhadinha agora bem de perto. Quais são os impactos mais vigentes? A hidrofobia do petróleo. O petróleo é composto por hidrocarbonetos, significa moléculas que têm a presença principalmente de carbono e hidrogênio, característica da polaridade, são moléculas apolares, e as polaridades das ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio são praticamente nulas. Essa é uma característica importante, ó. O petróleo, por ter essa característica hidrofóbica, não tem afinidade com a água e ele fica no ambiente por mais tempo do que outras substâncias que são polares. Outra característica, ó, na tela, a baixa densidade. A história da baixa densidade tem uma relação de que o petróleo, quando está sobre a água ele fica. Ele vai se tornar uma substância que fica na superfície, sempre na superfície, porque ele não vai se misturar, e também não vai afundar pela densidade do petróleo na água. Mais algumas características serão citadas. A gente consegue ver o que a gente acabou de falar agora nessa imagem, que se acompanha ali, ó. Tem um petróleo sobre a água, ele não vai afundar, porque tem baixa densidade, e também não vai se misturar com a água por conta da insolubilidade dele, a hidrofobia que acontece com o óleo sobre a água. Mais algumas características vão acontecer durante a questão. Tá? A gente vai, no decorrente da pergunta, nós vamos vendo outras características que são também comprometedoras para o ambiente. Vai lá, agora continuando a análise de questões. Antes de começar, vamos voltar um pouquinho para tratar uma história aqui, ó. Desde a nossa primeira aula da segunda-feira agora, nós conversamos um pouquinho sobre isso e agora a gente retoma um procedimento que a gente chama de método de 3 passos. A primeira coisa importante para todo exercício, para toda aula nossa juntos, é você lembrar que a gente precisa extrair o conceito, trabalhar o conceito que a questão está nos propondo e depois fazer uma análise dos distratores. Distratores a gente chama as alternativas que não são corretas, é o que nós vamos fazer exatamente agora. Então vamos rever, ó, qual que é o conceito principal dessa questão? Ecologia e poluição. E que problemas ambientais acarreta o petróleo para o ambiente? Nós temos o principal problema, é que a substância não tem afinidade com a água, permanece no ambiente e quando entra em contato com seres vivos provoca intoxicação, provoca problemas mecânicos na vida e um probleminha bem afinco, que é a história do petróleo sobre a água impedir a passagem da luz e não permitir a fotossíntese em todos os ambientes onde o petróleo está por cima da água. Então, esse fenômeno vai causar uma dificuldade de produção de oxigênio, gerando ali uma demanda bioquímica de oxigênio considerável e os seres que respiram ali dentro da água, eles acabam se comprometendo exatamente porque a ausência da fotossíntese aumenta a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio. Pensando nesses fenômenos agora, nós vamos voltar para a análise agora dos distratores, tudo bem? Então vamos lá, tela de volta, vamos acompanhar a letra A agora. Olha lá, qual que é o problema do petróleo
que características ele tem que impacta bastante o ambiente. A letra A propõe que ele reage com a água do mar e sofre degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Não é exatamente que esteja errado, tá, gente? O que afirma a letra A agora é que quando o petróleo está sobre a água, ele reage. Isso não acontece de imediato. Pode até acontecer uma reação com o petróleo a longo prazo, interferindo por uma reação fotoquímica, mas isso não é de imediato. Isso não é o impacto de imediato que o petróleo acontece quando derramado na água. Ali do lado, até algumas considerações para tornar a letra A um distrator e não a resposta certa. O petróleo é um líquido viscoso, insolúvel em água e menos denso. É uma mistura de grande número de compostos e, principalmente, dentro deles tem hidrocarbonetos. Então, a letra A não é a resposta esperada, não é a resposta adequada para essa questão que propõe ali as características do petróleo para impacto ambiental. Analisando agora a letra B, vai lá. A letra B eu vou pedir para o Hugo voltar aqui para a gente conversar um pouquinho olho no olho. O que apareceu aqui agora dentro da letra B é um grande problema ambiental que tem marcado muita frequência em provas nas edições do Enem. Bem ali no cantinho da tela, vou colocar ali, daqui a pouco a gente coloca a tela cheia para você dar uma olhada. Por enquanto, vamos conversar aqui. Na letra B fala-se sobre a acidificação da água. A acidificação da água é a queda do pH das águas, normalmente do mar, onde acontece o derramamento de petróleo. E o que a gente tem de acidificação da água? É um problema ambiental e também tem relação com impactos ambientais, claro. A acidez da água é causada pela quantidade de CO2 que reage com a água. Então, nós temos a formação de ácido carbônico, alguns dos elementos que derrubam o pH do ambiente. Mas não tem nenhuma relação com o petróleo, então vamos encher a tela para a gente ler com bastante propriedade o que acontece no cantinho direito. Tem uma imagem mostrando para você que acontece a acidificação dos oceanos a partir da produção do CO2, principalmente pela queima de combustíveis fósseis como o petróleo. O petróleo é produzido, libera na atmosfera quando queimado o CO2, e esse CO2 é incorporado pelos oceanos. Então a água do mar reage com o CO2 excessivo na atmosfera e forma aqui do lado, H2CO3, o ácido carbônico que reduz o pH das águas. Então a letra B é um fenômeno que não tem relação com o derramamento de petróleo direto, e sim com a queima dele, o que não é retratado dentro dessa questão. Por isso a resposta certa não é a letra B, ficou vermelho na tua tela porque é um distrator. Avaliando agora a letra C, vamos lá, apareceu na sua tela agora a letra C. A leitura da letra C diz: petróleo dissolve-se na água. Gente, nós nem precisamos continuar a leitura da letra C. Petróleo não dissolve na água, e a gente sabe disso porque uma das características que eu te mostrei ali atrás é a hidrofobia, o que significa que ele não tem solubilidade na água, não vai se misturar com a água, então petróleo não se dissolve na água. Ele continua dentro da letra C dizendo que causa a mortandade dos seres marinhos, isso sim, por ingestão da água contaminada. Na realidade, ele não se dissolve com a água, então a letra C é um distrator, vermelhou na tua tela, nós estamos dispensando aí a letra C. Vamos chamar a letra D, vamos lá, vamos ver o que a letra D tem para oferecer sobre o impacto do petróleo sobre as águas. Olha lá, o petróleo tem caráter hidrofóbico. Bom, primeira linha começou bem. A gente já viu ali atrás que hidrofobia é uma característica do petróleo. Baixa densidade. Outra característica que a gente viu ali até imagem representando a baixa densidade dele. Impede as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Vamos de volta, vamos lá? Conversando um pouquinho a respeito do que diz a letra D, é a nossa resposta certa, você acompanha ela sendo circulada ali, apontada como a resposta correta. E o que ela tem de especial? Ela acabou de travar, bem no finalzinho ali da letra D, uma narrativa do que a gente chamou ali de princípio de DBO. Uma demanda muito grande bioquímica de oxigênio. Por quê? O petróleo sobre a água impede a passagem da luz, não permite a fotossíntese dos seres que habitam a água, e sem essa fotossíntese nós não teremos oxigênio. Sem oxigênio, acontece o que está mostrando lá. Trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera não vai acontecer. Então, essa nossa resposta é a letra D, a esperada. Um número interessante de pessoas que fizeram essa prova conseguiram acertar. Isso mostra muito uma característica da questão de ecologia. Alta frequência, boa TRI, muita gente acertou, então é uma questão de bom valor.
Tudo bem? Vamos para poder fechar agora ó, a análise dessa questão, olhar a letra E, né? A gente não dispensa nada. Vamos encher a tela para a gente ler com jeitinho? Vamos lá? Tá lá, ó, letra E. Tem cadeia pequena, estamos falando do petróleo, tá? Tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional, em função dos eventos na orla marítima. Lembrando que a letra E já começa com uma coisa discutível, que ele fala do tamanho da cadeia carbônica. O petróleo é um hidrocarboneto e é de feitos de cadeias grandes. Então já começa uma negativa dentro da letra E. Sabemos que a resposta certa já era a letra D, a gente já olha com um olhar de condenação para a letra E. Mas vamos voltar para travar mais um assunto de importância aqui, ó. É visto, gente, a gente tem pregado isso a cada aula nossa, que dentro de uma mesma ciência está diminuindo a fronteira entre elas. Você começa a fazer uma pergunta, dá a impressão de que ela é de química, continua fazendo a questão, você tem a impressão de que ela é de física, termina a questão sendo de biologia. Então, isso tem acontecido muito dentro do Enem. E um fenômeno da química relacionado a essa questão ambiental ali, ó, é sobre o composto carbônico. As cadeias carbônicas, quanto maior a cadeia carbônica, maior o grau de hidrofobia. Ela é mais apolar. Isso faz com que o petróleo tenha essas características de ter muitos compostos, mas entre os compostos que compõem o petróleo, tem grandes cadeias carbônicas. Tudo bem? Então, temos a letra E como resposta errada, vermelhou ali na tela, ali atrás, ó. E agora eu vou te mostrar a relevância desse tema. Por que o Enem normalmente elege alguns temas em detrimento a outros? Vamos lá? Enchendo a tela agora para você dar uma olhadinha, pô, ao longo do tempo, o que tem acontecido, ó. Vai lá. Aconteceu, além dessa questão de 2011, que a gente acabou de fazer junto, um retrato a respeito do petróleo, ó, que a empresa petrolífera ocasionou um derramamento de petróleo. Além dessa pergunta, olha quantas mais retrataram nos últimos tempos, nos últimos anos, acidentes com o petróleo. Dá uma olhadinha, ó, nessa edição do Enem de 2011 também, mas não é a mesma prova. Essa é uma prova de segunda aplicação. Tá? Então, prova de segunda aplicação teve mais uma pergunta ó, sobre derramamento de petróleo. Olha o destaque. A explosão de uma plataforma de petróleo é o start dessa pergunta que aconteceu nessa edição de segunda aplicação do ano de 2011. Então, mais uma pergunta cobrindo essa temática. Uma outra prova, em 2010, são anos seguidos ali, ó, teve mais uma pergunta sobre a mesma temática. Você pode perceber que a gente está destacando na tela ó, essas temáticas relacionadas ao mesmo assunto que essa questão que a gente elegeu para trabalhar a ecologia hoje. Nessa pergunta de 2010, o vazamento de um duto de óleo é o start da pergunta que vai se relacionar com o mesmo problema ambiental. Tudo bem? Galera, agora a gente, de novo, como sempre, a gente não se despede, a gente marca o nosso próximo encontro. Acho que no sábado nós estaremos de volta, então eu espero você no Projeto Pré-ENEM na nossa próxima aula. Um abraço para você e até lá.